Lucas 16, 19 a 31. Talvez seja um tema assim não muito sugestivo, mas Deus precisa falar sobre isso. A igreja precisa saber o que o inferno já sabe. Aqui temos a parábola do rico e do Lázaro em Lucas 16, que diz assim: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlcera, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, entre nós e vós, está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem o de lá passar para nós. Disse-lhe então, rogo-te, pois, ó Pai, que os mandaste à casa do meu pai, porque tenho também 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dos mortos. Olhe para o teu irmão e diga assim: misericórdia. Querido, nós temos ouvido, visto, em Campo Grande principalmente, tantas coisas acontecerem. A questão de morte, principalmente. Muitas pessoas, têm se matado, muitos têm sido mortos, os bandidos que estão aí, infelizmente, têm feito tantas coisas, e a igreja tem visto isso, nós temos visto isso, e muitas vezes a nossa palavra é dizer: o que eu posso fazer? Somente orar, só isso. Não se fala mais de inferno, porque o inferno é uma ideia que não dá ibope, não podemos falar sobre inferno. O que se fala hoje é sobre prosperidade, dinheiro e tantas coisas, sucesso e tantas coisas. É que saiu uma coisa que vocês não viram. E a igreja, no nosso caso, nós temos assim, pensado. Hoje pela manhã nós estávamos escrevendo e orando e dizendo ao Senhor como Ele iria dirigir essa palavra, para que nós pudéssemos sair daqui assim, impactado mesmo. A questão aqui desse rico e Lázaro, que talvez seja um dos textos mais claro que indica que como será o grande julgamento, como haverá de ser esse julgamento. E esse texto também é um texto de refutação para muitos, Aqueles que acreditam que
que alguém que morreu pode vir ao mundo e falar com eles, né? Isso serve de refutação para alguns ter a teoria de que os espíritos poderão vir, poderão fazer isso. Então, aqui cai essa teoria, biblicamente falando. E o próprio Jesus falando sobre isso. Teorias dos quais muitos seguem, entendem e até são adeptos delas, né? E acham que isso pode acontecer. Então, esse texto, ele nos dá a entender algumas coisas. No caso desse rico, ele só foi entender que havia inferno o dia que ele faleceu. Eu tive um professor de filosofia e também dentro da nossa área, um professor de psicologia, que ele dizia assim que o suicídio nada mais, nada menos do que alguém que entende que a vida que ele está levando aqui na Terra é uma vida horrível, pior, entendendo que o suicídio haveria de levar ela para um lugar bem melhor. Talvez em tese nós podemos até entender isso e compreender de quando a pessoa tira uma vida, é porque ela entende que essa vida que ela está vivendo aqui na Terra, da forma que está, sufocada, com muita dificuldade, ela não deseja viver mais, então ela entende que fazendo isso ela vai ter uma vida melhor. A Bíblia diz que não. A Bíblia fala que não. A Bíblia fala que a única vida maravilhosa, seja aqui na Terra ou em outro lugar chamado eterno ou céu, é através de Jesus Cristo nosso Senhor. Não tem. E aí, no versículo 23, eu quero ser rápido, no versículo 23, fala o seguinte, abre aí, continue aberto a Bíblia. Ele vai falar algumas características que o inferno já tem e que a igreja precisa saber. A igreja precisa saber. E talvez pode impactar você, mas eu quero que você entenda que você precisa saber disso. Versículo 23 diz assim: no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. A primeira coisa que o texto diz que esse homem rico viu. Ele viu Lázaro. E a primeira visão, que ele teve uma visão correta e clara, foi quando ele estava no inferno, que a Bíblia fala. Mas aqui na terra a Bíblia fala que ele viveu uma cegueira, completamente cego de todas as coisas. Então esse homem rico, quando estava no inferno, ele teve uma visão clara que todos nós deveríamos ter e dizer, entender o que é o inferno. Há dois lugares, um lugar de julgamento e condenação e outro lugar de comunhão com Deus. E uma coisa interessante, nós sabemos que aqueles que crerem no Senhor Jesus hoje, recebem a vida eterna. Mas interessante também, quando se fala de vida eterna, na palavra do original grego, zoe, ela não fala vida eterna, fala vida com Deus. Ou vida vivida com Deus. Não fala sobre vida eterna. Mas, quando a gente traz isso dentro do gerúndio, do grego para a língua portuguesa, a única palavra que nós encontramos para a vida com Deus é a palavra vida eterna. E nós sabemos que todos nós vamos passar, ou todos nós, independente de ter Jesus ou não, vamos ter uma vida eterna. Mas a diferença é que nós podemos ter uma vida eterna, mas uma vida eterna vivida com Deus. É essa a diferença.
Então esse rico, esse homem rico aqui, ele só teve uma visão clara quando estava no inferno. O que a igreja precisa saber que o inferno já sabe? O que nós precisamos entender, irmãos, é uma visão clara que todas as pessoas que têm morrido sem Deus, elas estão indo para o inferno. Essa é a visão clara. O amor de Deus pode estar em nós, ou dentro de nós, através do Espírito Santo, mas esse amor não tem produzido algumas coisas que deveriam produzir. Primeiro, nós temos vivido uma vida indiferente quanto ao destino eterno de algumas pessoas. Estamos indiferentes. E essa indiferença, e agora falando como igreja, é por causa de uma cegueira espiritual que nós temos. Em outras palavras, nós precisamos ter uma visão clara das coisas. Hoje de manhã eu chorei muito sobre algumas coisas. Uma das coisas é que a minha mãe biológica, ela não se interessou, ela não aceitou Jesus como Salvador. E nós sabemos o destino dela. Versículo 24 diz assim: E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Interessante, quem diria, né? Enquanto nós não clamamos, a Bíblia fala que o inferno, ele clama. Interessante, quando digo o que a igreja precisa saber que o inferno já sabe, é que a Bíblia está dizendo aqui no inferno há um clamor. Um clamor. Ele diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É terrível, irmãos, pensar que há mais clamor no inferno do que na igreja por pessoas que venham ser salvas. Versículo 24 do capítulo 14 de Lucas, que não está aí, diz assim: Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Em Lucas 14, 15 a 24, fala da grande ceia, do grande convite. Qual convite? Um senhor mandou convidar todo mundo, e alguns deram desculpa: não posso, porque eu estou trabalhando, não posso, porque eu vou para o shopping, não posso, estou viajando, não posso, porque tenho os negócios, não posso, porque eu estou cuidando daquilo, não posso, estou cuidando disso, e não posso. E aí esse grande homem mandou convidar todos. Aí ele diz assim: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Esse jovem rico aqui, o Senhor, ele teve a clara percepção da futilidade de todas as coisas diante da eternidade que eu esperava. Ele sabia que estava no inferno por causa das suas escolhas. E o que o inferno já sabia, ou sabe, que a igreja não sabe, que aquele homem, diante de uma consciência clara, viu a sua própria condição que estava, ele dizia: olha, eu fiz escolhas erradas, eu deveria ter escolhido Jesus. E quando a gente vê a igreja hoje, precisa entender, membros da igreja
que vivem enganados com o seu consumismo, com as suas posses materiais, né? E eu não sei a Bíblia que se prega aí nas igrejas, mas o que eu posso afirmar biblicamente, que algumas igrejas não estão muito interessadas se pessoas estão indo para o inferno ou não. O grande interesse de muitos homens de Deus ou pessoas dentro da igreja é uma vida realmente de bens materiais. É essa a preocupação de muitos que aí estão. Então, quando a gente lê esse texto, a gente fica preocupado entendendo que a igreja, muitas das vezes, ou todas as vezes, não sabe o que vai acontecer pós-morte sem Cristo. E no versículo 26 do 16 diz assim: além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que quisessem pensar ou passar daqui para vós, não podereis, nem os de lá passar para este lado. O princípio da separação espiritual foi sempre presente na vida da igreja. Quando a gente olha lá em 2 Coríntios 6, 14, fala da santidade, da separação da igreja do mundo, das pessoas do mundo. Então sempre houve o princípio da separação. E aqui também há um princípio de que não tem como aqueles que já estão mortos, virem a esse mundo para novamente dizer o que o inferno lhe espera. Não tem como. E aí, 27, 28 de Lucas 16 diz assim: disse ele então: pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Princípio ou preocupado com os pecadores. Uma das grandes preocupações que eu tinha e não tenho mais foi que eu gostaria que meus filhos fossem salvos. E todos os 3 são salvos. Todos. Porque o dia que acabar a nossa vida aqui na terra, nós iremos vê-los no céu novamente. E a preocupação aqui com os pecadores, esse jovem ou esse senhor rico, ele diz: manda lá, eu tenho 5 irmãos que estão na mesma situação que eu estou, que não ouviram, que não quiseram, fizeram escolhas erradas. Manda lá, Abraão. Ele diz: não posso. Como não pode nenhum daqui ir para lá e de lá para cá, ninguém pode. Há uma grande separação entre eu e eles. O que a igreja precisa saber, irmãos, o que nós precisamos saber, e as pessoas que nós amamos, seja pai, seja sua esposa, seja seus filhos, seja seus irmãos biológicos, essas pessoas, se não ouvirem Jesus, a palavra de Deus, você nunca mais vai encontrá-las. Nunca mais. Se nós não falarmos de Jesus para elas, disserem que há um inferno, e que elas precisam aceitar Jesus como Salvador, e viver aqui na terra uma vida em Deus, você nunca mais irão vê-las. Tem muitos amigos que eu já tive aqui na terra, que nunca mais eu vou vê-los. Aqui e na eternidade.
Porque tem muitas coisas que a igreja precisa aprender. E uma das coisas que a igreja precisa entender e compreender é se nós não falarmos de Jesus para as pessoas que nós conhecemos e elas morrerem, elas não irão para o céu. Por mais que o tema pode ser para alguns até medieval, pode ser um tema que estranho, mas a realidade é essa. Enquanto muitos estão preocupados com as suas falhas, né? E nós somos falhos sim. E muitos dizendo, eu quero me preparar melhor. Pessoas que nós conhecemos, que você conhece, têm ido para o inferno. Enquanto a gente está discutindo, irmãos, sobre relacionamento, se eu amo alguém, se alguém me machucou, se alguém não olhou para mim, se alguém não fez isso, ou se alguém não pintou a unha de vermelho como eu gosto, se alguém não torceu com o time que eu gosto, enquanto houver isso, nós vamos perder pessoas para o inferno. Então, quando se olha dentro da igreja, o que a igreja precisa entender, que o inferno já aprendeu, é que tem muitas pessoas que nós conhecemos, que poderíamos pregar o evangelho a elas, mas nós não pregamos, porque estamos interessados em outras coisas. E esquecemos, irmãos, que o nosso pai, a nossa mãe, se morrer hoje, como estão, vão para o inferno. E nós estamos preocupados com outras coisas. E ainda pedindo ao Senhor, Deus, tem misericórdia. O dia dessa pessoa vai chegar. Vai chegar, irmãos. Como o meu dia vai chegar também. Mas a certeza eu tenho para onde eu vou. Eu vou viver com Deus para todo sempre, eternamente. Essa certeza eu tenho. Então as pessoas que eu conheço, como o rico aqui está clamando, ele está dizendo, Abraão, pai Abraão, manda alguém falar para meus irmãos. Ele diz, agora já foi, não tem como você ou eu mandar. Eles vão ter que ouvir os profetas. Eles vão ter que ouvir um Júlio. Eles vão ter que ouvir um Anderson, um Omar. Porque eles estão lá. Mas o Senhor poderia ressuscitar alguns que morreu, para ir lá, de repente, eles iriam entender, aceitar. Isso é impossível, ele diz. É eu e você que temos de pregar a palavra, sou eu e você. Sou eu e você. Você já ouviu uma mensagem desse tipo? Não, nunca ouviu, né? Não ouve. Não ouve porque o desejo do diabo é que a igreja fique brigando entre si. Você acha que Deus está muito preocupado, irmãos? Com umas picuinhas? Deus está preocupado se alguém não olhou para você ou... Não, irmãos, tem outra preocupação muito mais importante do que isso. Tem pessoas morrendo. Morrendo. E se nós olharmos duas escadas, uma indo para o inferno e uma indo para o céu, nós devemos perceber que aquela escada indo para o inferno, as pessoas estão caindo do corrimão, porque tem muita gente indo. Você precisa ser líder para ganhar vida? Você não precisa. Ninguém está chamando aqui alguém para ser líder. Porque individualmente, cada um que tem Jesus, tem um amor de Deus no coração,
ele ganha vidas. Não precisa ser pastor, não precisa ser líder para ganhar vidas, não. Agora precisa de um líder para montar estratégia, para levar, para orar. Mas para ganhar vidas, você não precisa ser líder não, meu irmão. Você pode ganhar o seu pai, a sua mãe, seu colega de trabalho. Você pode. Você pode o seu trabalho orar por alguém. Você pode. Tem tanta coisa que você pode fazer, querido. Uma delas é essa. Você pode ganhar seu colega de futebol, pode. Porque, irmãos, você ficar lá de um caixão, chorando, já foi. A pessoa morreu. Não há mais solução, morreu. Ela tem que reconhecer quando estiver em vida. Se você quer uma preocupação, eu vou te dar. Se preocupe com a sua família. Porque aonde você vai, irmãos, você não vai levar carro. Você não vai levar seu cheque especial. Você não vai levar seu cartão de crédito. Não vai levar isso. Eu fui presenteado por alguns professores na área de filosofia. Eu fiz alguns resumos, resenha crítica algumas vezes, ou analítica que seja. Tem um filósofo Frederic, que a secretária dele dizia assim que na sua morte ele pedia perdão a Deus e chorava. E outro filósofo, na sua morte, ele dizia assim que estava em chamas. E o outro filósofo dizia também que era para queimar todos os livros dos quais ele escreveu. Porque ele nunca acreditou em Deus e na sua morte ele dizia que agora eu precisaria acreditar. Mas escrevi alguns livros dos quais eu oriento para que queime todos eles. E o que eu vou contar para você agora eu nunca compartilhei. Eu sempre tive muitas visões reais do que é o inferno. Sempre tive isso. É uma das áreas que eu nunca pedi a Deus e eu consigo. E por causa disso a gente sofre um pouco. E em 2015, no dia 22 de 2015, de dezembro, eu entrei na mesa, eu fui sedado mais ou menos umas 13 horas e 40 minutos. Eu só vim acordar na terça-feira, dia 22, só vim acordar no dia 23, mais ou menos, umas 16 horas da tarde.
que eu vim recuperar a consciência e entender que eu estava imóvel. Mas nós ficamos ali terça, quarta e quinta, se não me engano, e saímos na sexta-feira. E uma coisa que eu vi, que eu nunca tive uma experiência assim tão profunda como o desenho do Alexandre. Outro Alexandre, vizinho. Eu via em seus olhos abertos, eu via muitos demônios, muitos, milhares e milhares. Eu passei 4 dias, quando cheguei em casa, acho que uma semana, tendo essa visão. Milhares e milhares e milhares. Mas algo muito importante, eu estava hoje orando e vendo esse texto, que eu chorei muito, é quando você está com uma vida em Deus ou com Deus, ou usou lá a vida com Deus, Deus cria uma redoma, para mim foi uma redoma de proteção, bem alto, que o inferno não pode tocar em você. Eu conseguia ver, mas eles não conseguiam tocar, porque ao redor de mim havia algo assim, alguém muito forte e poderoso. Eu não sei se eu devo agradecer a Deus porque Deus não me levou ainda, ou se devo agradecer a Deus porque pela experiência que Ele me deu. Se eu agradecer a Deus pela experiência que Ele me deu, então valeu a pena estar assim. Valeu a pena. O inferno existe. O inferno foi criado não para mim, para você. Foi criado para o diabo e seus anjos, a Bíblia fala. Mas como ele não quer ir sozinho, ele incita, ele trabalha para levar muita gente com ele. Jesus veio, Rei dos reis, Senhor dos senhores, veio lá do céu, não precisava fazer isso, mas ele veio, se tornou homem, habitou entre nós como homem, morreu, ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida, e para que eu e você não fôssemos para o inferno. Porque João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é através da Igreja Batista, não é através da Igreja Católica, não é através de outras igrejas, então, não, é através de Jesus. Porque se fosse através da Igreja Batista, da Católica, outra igreja, nós estaríamos vendendo indulgência. É por isso que a salvação, o caminho, não depende da igreja. É através de Jesus. Não é através de uma religião. É através de Jesus. E nós não podemos aceitar Jesus com medo de ir para o inferno. Não. Nós aceitamos Jesus porque nós precisamos ter a vida que Ele prometeu para nós, vida em abundância.
É por causa disso, irmãos. Nós não aceitamos Jesus para ficar rico. Nós não aceitamos Jesus, querido, para ter helicóptero, casa. Não foi para isso, não. Nós aceitamos Jesus. Mesmo em guerra, nós temos paz no nosso coração. Mesmo com os inimigos avançando, a gente pode olhar para os olhos dele e declarar: é maior aquele que está dentro de mim. Você compreende isso, irmãos? Não é uma filosofia de palavras jogada. Não é alguém criar uma tese disso, daquilo. Os filósofos que todos que eu estudei morreram doidos. Todos morreram dizendo: agora eu sei que é o inferno, o que eu estou sentindo. Jesus não foi filósofo. Ele foi Deus. E a palavra dele é real, verdadeira. Ele fala, ele cumpre. Jesus veio para salvar pessoas. Jesus veio para salvar, irmãos. Nada mais, nada menos do que salvar pessoas. Jesus não veio para tomar sua posição, ou por você dizer: Jesus está dando razão para mim. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar pessoas. Quantas pessoas que você conhece, já conheceu, que morreram? Quantos amigos seus que você tem, na verdade não são seus amigos, né? Você não é amigo dessa pessoa. Se fosse, essa pessoa estaria fazendo o que você está fazendo hoje. Não é. São companheiros de farra, né? Companheiros de churrasco, refrigerante. Mas não são amigos. Porque fossem amigos, você saberia e iria falar a ele para onde ele vai. Mas aí entra aquela palavrinha educada nossa, né? Eu vou respeitar a religião da pessoa, né? Eu vou respeitar. Tá bom. Continue a pensar assim. Continue a pensar. Filhos nossos indo para o inferno e a gente dizendo: eu vou respeitar a opinião. A gente sabe que o caminho, irmãos, que alguns filhos estão levando, não é o caminho do céu. Não é. Mas a gente diz: vou respeitar. O diabo não respeita você. Ele não nos respeita, ele leva mesmo. O que a igreja precisa entender, que o inferno já sabe, irmãos. O céu é um lugar maravilhoso. O inferno não é um lugar maravilhoso. Não é. Conta a ministração, para a gente encerrar, de um casal que tinha uma filha. E essa mulher era uma mulher assim, apaixonada por Jesus. E a filha cresceu. E a filha também entregou sua vida a Jesus. Mas o pai, o esposo, nunca quis. Nunca se interessou. Ele de vez em quando na igreja.
De vez em quando ele ia, talvez para alegrar o coração da filha, né, da esposa. Passou o tempo, essa criança veio a óbito, a filha dele, a única filha que ele tinha. E no momento de dor, aquela criança olhou para a mãe e diz: mãe, até logo. A mãe chorou: até logo. Daqui um pouco a gente vai se ver, mãe. E o pai chorando, e ela olhou para o pai e falou assim: pai, adeus. Por que para mim adeus? Porque nunca mais vou te ver. Nunca mais. Conta-se que naquele momento, aquele pai, ele aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Aqueles que foram para o Pai, nós o veremos, irmãos. Mas aqueles que não foram, nós não o veremos. Nunca mais. Você pode amar seu esposo, ser muito transparente, você pode amar bastante. Mas se ele morrer sem Jesus, nunca mais você vai vê-lo. Nunca mais. É hora, irmão, da gente se levantar e se preocupar com algumas coisas. Eu posso assim declarar, irmãos, tudo que está escrito aí até o final, que eu estou dentro da vontade de Deus por muitas coisas. Estou dentro da vontade de Deus. Eu poderia ter escolhido não estar aqui há 20 anos atrás. Eu poderia ter escolhido ter uma carreira muito promissora, mas entendi que não, por mais que eu fugir, mas eu entendi que aqui é o meu lugar, é uma coisa que eu gosto de fazer. Contribuir para que o reino de Deus expanda, cresça. Esse é o melhor lugar. Melhor lugar. O que eu falo meus filhos, para eles digo assim, ó: o dia que eu for, Deus me levar, nunca, olhe para mim, todos olhavam, vocês nunca deixem de servir a Deus. Você pode encontrar um pastor lá mau, bravo. Você pode encontrar alguém na igreja, o maior fofoqueira. Eu digo, nunca deixe de servir a Deus. Continue. Nunca. E outra coisa que eu falo para eles: não casem. Não casem com alguém que não tenha Jesus de Nazaré. Porque senão o seu sogro será o diabo. Não case. Não faça isso. Não faça. O inferno existe, irmãos. E não foi preparado para você nem para mim, tá? Saiba-se disso. Foi preparado para o diabo, Satanás e seus anjos. Não foi para mim nem para você. Agora, tem muitas pessoas que estão indo para lá. Que estão lá. E
pessoas que você ama, que eu amo, que um dia passaram perto da gente, estiveram junto da gente, e a gente não falou nada. Essa semana eu e a Helene fomos renovar algumas coisas, e foi uma pessoa em casa e a gente começou a conversar, porque nosso desejo era saber se ela tinha Jesus já, né? Era uma consultora, mas chegando lá, nós percebemos que ela já tinha Jesus, né? Porque nosso desejo nunca foi e nunca será alguém entrar na nossa casa sem a gente falar de Jesus a ela. E a gente preparou, mas quando chegou ela já tinha Jesus, né? Ficamos felizes da vida. Porque a gente sabe, irmãos, se Deus colocou a mim e a você na vida de alguém, porque Deus quer fazer algo na vida dessa pessoa. Eu falei para os irmãos que eu tive um amigo, eu ainda não encontrei, estou tentando encontrá-lo. Que no meu tempo de juventude a gente jogava futebol, tomava conhaque. Ele já era casado, eu era solteiro ainda, mas nós éramos muito amigos. Amigo assim que de briga, e se alguém tocasse nele eu tava lá, ou ao contrário, nós éramos amigos, muito amigo. E depois, algum tempo, nós nos separamos, né? E eu aceitei Jesus como Salvador, 19 anos mais ou menos. Eu nunca mais ouvi. E ano passado, se não me falha a memória, encontrei o irmão dele. E ele me reconheceu, a gente começou a conversar, eu perguntei dele. E fulano? Ele diz, olha, ele está bebendo, se tornou alcoólatra, largou da família. Falei, onde posso encontrá-lo? No tal lugar. Olha que eu já fui umas 2 vezes naquele bar e não encontrei. Porque ele era meu amigo. E eu preciso falar de Jesus para ele. Se ele vai aceitar, é uma escolha dele. Mas eu preciso. Porque ele foi meu amigo. E uma coisa, irmãos, que Jesus tinha e tem, é um sentimento de compaixão que a gente precisa ter. Eu vou parar porque senão eu vou chorar, né? E homem que é homem chora, né, irmãos? Mas nós precisamos.